Oi, gente, eu sou a Mai, sejam muito bem-vindos aos Sussurros no Quintal, um lugar onde você ouve relatos de assombro, e hoje eu trouxe o relato da Luciana. No ano de 2002, a Luciana e a família moravam em um prédio. A Luciana tinha duas filhas, a Júlia, de 11 anos, que era do primeiro relacionamento dela, e a Antonella, de 2 aninhos, que é filha do marido dela. E os 4 viviam nesse apartamento. O marido dela considerava a Júlia como se fosse filha. Certo dia, a vizinha de porta decidiu se mudar e acabou doando algumas coisas para o pessoal ali do prédio. Ela tinha alguns brinquedos que os filhos não usavam mais e colocou tudo numa caixa, avisou os vizinhos que tinham crianças pequenas para irem lá pegar o que eles quisessem. Como a vizinha tinha mais contato com a Luciana e as meninas, ela deixou a Júlia escolher o que estava na caixa primeiro. Assim que a Júlia bateu o olho na caixa, ela viu um ursinho azul de tamanho médio que, quando você apertava a mãozinha dele, ele tocava uma musiquinha. E ela ficou tão encantada com esse ursinho que ela nem deu bola para os outros brinquedos e logo entrou para dentro de casa para brincar com ele. A Luciana até estranhou na hora, porque já fazia um tempo que a Júlia não estava se interessando mais por esse tipo de brinquedo, nem com as bonecas dela ela brincava mais, então ela até achou curioso a forma que ela ficou apegada com aquele urso. Naquela noite, a Júlia dormiu agarrada com esse urso. No dia seguinte, a Júlia acordou, foi até o sofá e no sofá estava a Nina, que é a pincher da família. A Nina costumava dormir no sofá. Então a Júlia foi e colocou o urso em cima do sofá. No que ela fez isso, a Nina pulou do sofá e começou a latir com o urso. E depois ela saiu correndo e se escondeu embaixo da cama da Luciana. A Luciana não achou nada estranho no início, porque ela achou que poderia ser ciúmes da Nina. A Nina era muito ciumenta, mas a Nina não chegava perto daquele urso. Se ele tivesse num cômodo, ela saía correndo como se estivesse fugindo dele mesmo. Depois de um tempo, a Júlia começou a perder o interesse pelo urso. Certa noite ela acabou esquecendo ele ali na sala e não levou para o quarto. E quando foi por volta de umas 3 horas da manhã, o urso começou a tocar a musiquinha sozinho. Só que para que ele tocasse essa musiquinha, você tinha que acionar, você tinha que apertar a mão dele. Então ele simplesmente começou a tocar sozinho ali no meio da sala. A Luciana acordou com o barulho do urso, foi até a sala, não tinha o que fazer, porque uma vez que você apertava a mão dele, ele tinha que tocar a musiquinha até o final. Então ela pegou umas almofadas ali, jogou em cima do urso ali para abafar o som e voltou a dormir. No dia seguinte, a Júlia nem mexeu no urso. Mas à noite, aconteceu de novo. No mesmo horário, às 3 da manhã, a musiquinha começou a tocar de novo. Dessa vez, a Luciana já levantou irritada, foi até o urso, arrancou todas as pilhas e jogou ele de volta no sofá. Quando foi na manhã seguinte, ela acordou e percebeu que a Júlia estava com uma cara meio emburrada. Ela perguntou para a filha o que tinha acontecido e ela disse que o urso não tinha gostado da forma que a mãe, que a Luciana, tinha tratado ele. A Luciana respondeu: "Como assim, Júlia? Como que o urso iria falar com você? Isso não existe, menina." A Júlia respondeu que ele falava com ela, mas que não era com a boca. Ele estava falando dentro da cabeça dela e que ele estava muito triste. A Luciana achou aquilo tudo muito estranho, mas tentou explicar para a Júlia que aquilo era imaginação dela. Ela disse que desde que a Antonella tinha nascido, a Júlia estava com um comportamento meio estranho, meio diferente, e ela achou que ela estava fazendo aquilo para chamar atenção. Passaram-se uns 2 dias. No meio da noite, a Luciana começou a ouvir a musiquinha de novo. A princípio, ela pensou que estava sonhando porque ela tinha tirado as pilhas. Então, não fazia sentido o urso estar tocando aquela música. Ela cutucou o marido
e perguntou se ele estava ouvindo aquela música, e ele disse que sim, que ele estava ouvindo. Os dois foram até a sala e lá estava o urso tocando a musiquinha. Aí a Luciana ainda disse, né? Como que esse bicho tá tocando sem pilhas? Eu tirei todas as pilhas. Aí o marido pegou o brinquedo e falou assim, não, deve ter sido a Júlia que colocou de volta. E abriu o compartimento onde ficavam as pilhas e quando ele abriu, estava vazio. Realmente as pilhas não estavam ali. Tentando encontrar uma explicação lógica, ele falou, deve ser defeito de fábrica, né? Deve ter alguma coisa aqui, não sei. Deve ser coisa da fabricação. Mas aquilo ficou martelando na cabeça da Luciana, porque ela mesma tirou as pilhas, né? Então ela não conseguia achar sentido para aquilo. Quando foi no dia seguinte, a Júlia acordou meio estranha, meio se sentindo mal e pediu para a mãe deixar ela faltar. E ela deixou. Quando foi depois do almoço, as três se deitaram na cama para assistir desenho e elas acabaram caindo no sono. Elas começaram a cochilar. Depois de um tempo, a Luciana acordou com a Júlia gritando, chorando na sala e ela até achou que ela estava brigando com alguém, que tinha entrado alguém dentro do apartamento. Ela levantou super assustada, correu até a sala e a Júlia estava discutindo com o urso. A Luciana então perguntou o que estava acontecendo e a Júlia, chorando, disse: mãe, ele quer que eu faça maldade com a minha irmã. Ele está falando na minha cabeça para eu machucar ela. Na hora, a Luciana entrou em desespero. Ela ligou para o marido chorando, explicou tudo e disse que estava com medo de ficar lá com as meninas naquele apartamento com aquele urso e que não sabia nem explicar, mas que era para ele ir para lá o mais rápido possível. E nisso o marido dela disse: não, calma, quando eu chegar aí a gente resolve, vai para casa da sua mãe, né? Fica lá com as meninas, não fica aí não. Mas as meninas decidiram ficar lá mesmo e elas ficaram trancadas no quarto até o marido chegar. Quando ele chegou, a Luciana disse que não queria nem olhar pro urso. Ela falou que foi dando assim uma angústia, né? Uma sensação ruim de pavor, de medo mesmo. O marido pegou o urso assim, colocou numa sacola e disse que ia dar um fim nele. Nesse momento, a Luciana teve uma sensação muito forte, quase que uma intuição. Ela falou: a gente tem que queimar esse urso. Ela falou que não sabe como, mas ela não queria jogar no lixo. Ela falou que a única coisa que veio na mente dela foi queimar, colocar fogo naquele urso. E aí tinha um problema, porque eles moravam em apartamento, então como que eles iriam, né, botar fogo nele sem causar um incêndio? Então eles saíram de carro, os 4, procurando um lugar mais isolado, um terreno baldio, para eles conseguirem fazer, né, queimar o urso. Acharam um lugar propício, eles conseguiram fazer ali uma fogueira, queimaram o urso. Ela queria ver o fim daquele urso, então ela ficou olhando ali, vendo aquilo derreter no fogo. Ela disse que sentiu um alívio imediato no peito quando viu que ele tinha virado cinza. Quando eles voltaram para casa, o ambiente parecia outro. A Nina, que estava há dias escondida embaixo da cama, finalmente saiu. Ela voltou ao normal. As meninas ficaram mais tranquilas, a Júlia principalmente. Mas mesmo assim, a Luciana fala que por um tempo ela acordava de madrugada achando que estava ouvindo a musiquinha, sabe? Ela passou um tempo assim sem conseguir dormir direito. E o mais triste disso tudo é que durante um tempo ela não conseguia deixar as 2 filhas sozinhas no mesmo cômodo. Que apesar deles terem conseguido dar um fim naquilo, né, deles sentirem que as coisas tinham voltado ao normal, ela tinha muito, muito receio de deixar as meninas sozinhas. Mas com o passar dos anos, eles foram esquecendo essa história, né, e foi virando mesmo uma história que eles contam na família. Gente, então esse foi o relato da Luciana. Luciana, muito obrigada por ter compartilhado a sua história com a gente. E se você quiser contar uma história pra gente também, mande pro e-mail que tá aqui na descrição. Não esqueça de deixar um gostei se você gostou desse vídeo. Faça parte do Quintal se você não for inscrito, se inscrevendo no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!